Um milionário se disfarça para testar a humanidade das pessoas. Uma garçonete o reconhece e entrega um bilhete que destrói todas as suas certezas. O passado que ele enterrou volta para cobrar a conta mais cara da vida dele. O restaurante Belle Époque brilhava sob as luzes douradas da noite. Era o tipo de lugar onde cada prato custava mais que o salário mensal de uma pessoa comum, onde o vinho vinha acompanhado de histórias centenárias e onde os garçons precisavam decorar os nomes dos clientes mais importantes antes mesmo de servi-los. Elaine Cardoso amarrou o avental pela 10ª vez naquela noite. Suas mãos tremiam levemente, não de nervosismo, mas de cansaço acumulado. Aquele era seu segundo turno do dia. Pela manhã, havia trabalhado numa padaria do outro lado da cidade. À tarde, correra para o hospital verificar os exames da mãe. Agora, às vésperas da meia-noite, ainda tinha 4 mesas para atender antes de finalmente poder ir para casa. Elaine, mesa 7 precisa de atenção. A voz cortante de Alberto Mendes, o gerente, ecoou pela cozinha. Ele era daqueles homens que mediam o valor das pessoas pelo tamanho da conta que deixavam no final da noite. Para ele, garçons eram peças substituíveis. Clientes ricos eram deuses. Já vou, senhor Alberto. Ela respondeu, ajeitando os cabelos presos num coque impecável. Não importava o quanto estivesse exausta, Elaine jamais permitiria que sua aparência demonstrasse fraqueza. Dignidade era a única herança que seu pai lhe deixara, e ela a carregava como um escudo invisível. Atravessou o salão principal com passos firmes. O Belle Époque era dividido em 3 ambientes. O salão comum, onde jantavam empresários e casais em ocasiões especiais. O mezanino VIP, reservado para celebridades e políticos, e os reservados privativos, onde aconteciam reuniões que jamais poderiam ser fotografadas. A mesa 7 ficava num canto estratégico do salão, longe o suficiente do movimento para oferecer privacidade, mas visível o bastante para que todos notassem quem ali estava sentado. Era uma mesa para quem queria ser visto, mas não incomodado. Quando Elaine se aproximou, seu coração deu um pulo tão violento que ela quase deixou cair a bandeja. Disfarçado sob roupas simples, cabelos deliberadamente despenteados e uma barba por fazer que tentava esconder os traços marcantes do rosto, estava ele, Nelson Alcântara, o homem mais rico da cidade. O empresário que aparecia nas capas das revistas de negócios, sempre impecável em ternos italianos, sempre cercado por seguranças, sempre inatingível. Mas ali estava ele, vestindo uma camisa comum, calça jeans desbotada e tênis surrados, como se fosse apenas mais um cliente qualquer procurando um jantar tranquilo. Elaine precisou de toda sua força de vontade para não deixar que a fúria explodisse em seu peito. Ela conhecia aquele rosto melhor que o próprio. Conhecia cada traço, cada expressão, cada detalhe que os anos não conseguiram apagar. Conhecia porque passou anos estudando fotos antigas, recortes de jornal, qualquer fragmento de informação sobre o homem que destruíra sua família. Boa noite, senhor. O que vai desejar? As palavras saíram mecânicas, profissionais, vazias de qualquer emoção que pudesse denunciá-la. Nelson a olhou com aquela expressão que Elaine reconheceu imediatamente. Era o olhar de quem estava testando, avaliando, julgando. Ele não estava ali por acaso. Aquele disfarce patético era proposital. Ela havia ouvido as histórias. O milionário que se disfarçava de pessoa comum para descobrir quem o trataria bem sem saber quem ele era. Como se isso provasse alguma coisa. Como se bondade pudesse ser medida por um teatro barato. O que você recomenda? Ele perguntou, a voz deliberadamente mais baixa, como se isso bastasse para esconder quem realmente era. Elaine sentiu o gosto amargo da ironia. Ali estava o homem que tinha tudo, mansões, carros, empresas, poder ilimitado, fingindo ser pobre para testar a humanidade alheia. Enquanto isso, ela, que realmente não tinha nada além da própria dignidade, precisava fingir não reconhecê-lo para manter o emprego que a mantinha viva. O risoto de fungo é excelente. O chefe utiliza ingredientes importados diretamente da Itália. Ou, se preferir algo mais leve, temos um salmão grelhado com molho de alcaparras que é a especialidade da casa.
Ela recitou o menu com a precisão de quem havia repetido aquelas palavras milhares de vezes. Vou querer o mais barato do cardápio, Nelson disse, observando atentamente a reação dela. Era um teste. Óbvio, previsível, patético. Ele queria ver se ela o trataria diferente por pedir o prato mais simples. Queria confirmar suas suspeitas cínicas de que pessoas só valorizam dinheiro. Queria provas de que seu sucesso justificava sua solidão. O filé ao molho madeira é uma excelente escolha, senhor. Vou preparar seu pedido. Elaine respondeu com a mesma gentileza que oferecia a todos os clientes. Não porque ele merecesse, mas porque ela se recusava a ser menor que si mesma. Dignidade não era algo que se ligava e desligava conforme a plateia. Quando se virou para ir à cozinha, Elaine sentiu as lágrimas queimando nos olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de uma raiva tão antiga e profunda que se tornara parte de quem ela era. Durante anos, imaginara esse momento. Durante anos, fantasiara sobre o dia em que finalmente ficaria cara a cara com o homem que destruíra seu pai. Nas suas imaginações, ela gritava verdades dolorosas, exigia justiça, fazia com que ele sentisse pelo menos uma fração da dor que causara. Mas a realidade era diferente. A realidade era que ela precisava daquele emprego. A realidade era que sua mãe dependia dos remédios que ela comprava com aquele salário. A realidade era que dignidade, às vezes, significava engolir a própria fúria e continuar andando. Na cozinha, apoiou-se no balcão e respirou fundo. Chefe Gustavo, um homem de meia idade que sempre fora gentil com ela, notou sua expressão. Tudo bem, menina? Ele perguntou preocupado. Tudo, ela mentiu. Só cansaço. Mas não era só cansaço. Era a injustiça brutal de ter que servir o homem que matara seu pai. Não com as próprias mãos, claro. Nelson Alcântara nunca sujaria as mãos com sangue real. Ele matara Maurício Cardoso de um jeito muito mais cruel, roubando seus sonhos, destruindo sua dignidade, deixando-o definhar na miséria enquanto construía um império sobre os escombros da confiança traída. Elaine pegou uma caneta e um guardanapo de papel. Suas mãos tremiam enquanto escrevia, mas as palavras fluíam como se tivessem estado presas dentro dela por toda a vida, esperando apenas esse momento para serem libertadas. Você talvez não se lembre de mim, mas eu me lembro de tudo. Meu pai foi seu sócio, o homem que acreditou em você quando ninguém mais acreditava. Quando o dinheiro chegou, você o deixou para trás e levou tudo o que era dele. Hoje você tem tudo, fortuna, nome, poder, mas janta sozinho e não tem em quem confiar. Você ficou com o dinheiro, eu fiquei com a dignidade. Dobrou o bilhete cuidadosamente e o colocou no bolso. O coração batia descompassado. Não sabia ainda se teria coragem de entregar aquelas palavras. Não sabia se estava pronta para detonar a bomba que guardara por tantos anos. Mas pela primeira vez desde que seu pai morrera, Elaine sentiu algo além de dor e cansaço. Sentiu poder. Preparou o prato com as mãos ainda tremendo. Cada movimento era automático, mas sua mente trabalhava em velocidade frenética. Será que ele realmente não se lembrava? Seria possível que a pessoa que destruíra completamente sua família fosse apenas mais uma transação esquecida para ele? Será que arruinar vidas era tão comum na rotina de Nelson Alcântara que os rostos das vítimas se tornavam indistinguíveis? Voltou ao salão carregando a bandeja. Nelson continuava sentado na mesma posição, observando o ambiente com aquele olhar calculista que tentava se passar por curiosidade inocente. Quando ela se aproximou, ele sorriu. Era um sorriso estudado, praticado no espelho, o tipo de expressão que pessoas ricas usam quando querem parecer acessíveis. Seu pedido, senhor. Elaine colocou o prato delicadamente sobre a mesa. Suas mãos já não tremiam. Naquele momento, uma calma estranha tomou conta dela. Era como se todos os anos de sofrimento, todas as noites em que embalara a mãe enquanto ela chorava, todas as vezes que passara fome para pagar remédios, tudo convergisse para aquele instante único. Obrigado, Nelson disse pegando os talheres. Você trabalha aqui há quanto tempo? Era uma pergunta casual, mas Elaine sabia que não havia nada de casual nela. Ele estava coletando informações, construindo um perfil, decidindo se ela passava no teste dele. Tempo suficiente, ela respondeu, colocando a mão no bolso e sentindo o bilhete dobrado. O coração acelerou novamente.
Era agora ou nunca. Era a chance de fazer a voz do pai ecoar através dela, de transformar anos de silêncio em um grito que ele não poderia ignorar. Com um movimento suave, Elaine colocou o bilhete dobrado ao lado do prato. "O senhor deixou cair isto", ela disse, olhando diretamente nos olhos dele pela primeira vez. Nelson pegou o papel confuso. "Não é meu... Tem certeza?" Elaine o interrompeu, e havia algo na voz dela. Uma firmeza, uma intensidade, que fez com que ele parasse de falar e realmente a olhasse. Pela primeira vez, Nelson Alcântara viu Elaine Cardoso. Não como uma garçonete, não como mais uma funcionária invisível, mas como uma pessoa. E no fundo daqueles olhos, ele viu algo que o fez congelar. Viu reconhecimento, viu dor, viu justiça esperando pacientemente sua vez. Nelson segurou o bilhete dobrado entre os dedos como se fosse algo radioativo. Por um instante, considerou simplesmente descartá-lo. Provavelmente era um pedido de dinheiro, pensou. Ou talvez um número de telefone de alguma funcionária interessada. Ele já havia recebido dezenas daqueles ao longo dos anos. Mas havia algo na forma como aquela garçonete o olhara. Algo nos olhos dela que não conseguia decifrar, mas que o deixava profundamente desconfortável. Abriu o papel devagar. As primeiras palavras o atingiram como um soco no estômago. Seus dedos começaram a tremer involuntariamente. O garfo que segurava na outra mão caiu no prato com um barulho metálico que pareceu ecoar por todo o restaurante. Ao seu redor, as conversas continuavam normalmente. Pessoas rindo, taças tilintando, a vida seguindo seu curso. Mas para Nelson, o mundo havia parado completamente. "Você talvez não se lembre de mim, mas eu me lembro de tudo." Continuou lendo, cada palavra perfurando suas defesas cuidadosamente construídas ao longo dos anos. Quando chegou ao nome, Maurício, sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Memórias que havia enterrado profundamente começaram a emergir, imagens que se esforçara tanto para esquecer. Maurício Cardoso. O rosto do antigo sócio surgiu em sua mente com uma clareza perturbadora. O sorriso genuíno, os olhos cheios de esperança, a forma como acreditava cegamente que a amizade era mais forte que o dinheiro, como ele fora ingênuo, como fora fácil. Nelson ergueu os olhos procurando a garçonete, mas ela havia desaparecido entre as mesas. Tentou se levantar, mas as pernas não responderam. Estava preso à cadeira por um peso invisível chamado culpa, uma emoção que pensava ter eliminado completamente de seu repertório emocional anos atrás. "Você ficou com o dinheiro. Eu fiquei com a dignidade." A última linha o queimava como ácido. Releu o bilhete 3 vezes, cada palavra se cravando mais fundo. Aquela garçonete era a filha de Maurício. A menina que ele lembrava vagamente correndo pelo escritório nos primeiros dias da empresa, sempre com um sorriso no rosto, sempre chamando seu pai de herói. Ela devia ter uns 10 anos na época. Pequena, franzina, com aqueles olhos grandes que agora o encaravam com uma mistura de dor e acusação. E ele a havia reduzido àquilo. Uma garçonete trabalhando até tarde da noite, servindo pessoas que provavelmente nem notavam sua existência. "Senhor, está tudo bem? Precisa de algo?" A voz de Alberto, o gerente, o trouxe de volta à realidade. O homem o observava com aquela expressão servil que Nelson normalmente apreciava, mas que agora lhe causava náusea. Estou bem." Nelson mentiu, dobrando o bilhete rapidamente e guardando-o no bolso. "A garçonete que me atendeu, onde ela está?" "Elaine? Acredito que tenha ido para a cozinha. Posso chamá-la se o senhor precisar de algo." Elaine. Agora o nome tinha um peso diferente. Não era apenas mais uma funcionária anônima. Era a prova viva de seu maior erro. Ou seria seu maior crime. Não precisa." Nelson respondeu rapidamente, a voz saindo mais fraca do que pretendia. "Estou apenas... curioso." "Ela trabalha aqui há quanto tempo?" Alberto pareceu surpreso com a pergunta, mas respondeu prontamente. "Cerca de alguns anos, senhor. Excelente funcionária. Nunca falta, nunca reclama, sempre educada com os clientes. Na verdade, ela trabalha em 2 lugares. Precisa sustentar a mãe doente." Cada palavra era uma nova punhalada. A mãe doente. Maria de Lourdes.
Nelson lembrava agora. A esposa de Maurício, aquela mulher doce que sempre os recebia com café fresco quando trabalhavam até tarde. A mulher que o tratava como se fosse da família. Entendo, Nelson murmurou, sentindo o aperto no peito aumentar. Pode deixar. Alberto se afastou, mas Nelson já não prestava atenção. Sua mente estava em outro tempo, outro lugar. Lembrava do dia em que tudo mudara. O dia em que a empresa finalmente decolara. O dia em que receberam a proposta milionária de um investidor internacional. E o dia em que decidira que não precisava mais dividir aquela fortuna. Fora tão fácil, tão terrivelmente fácil. Maurício confiava nele completamente. Nunca questionava nada, nunca verificava os documentos que assinava. Era o tipo de homem que acreditava que apertos de mão valiam mais que contratos. O tipo de homem que o mundo dos negócios devora sem piedade. Nelson havia falsificado alguns documentos, mudado algumas cláusulas, alterado alguns registros. Quando Maurício finalmente percebeu o que havia acontecido, já era tarde demais. Não legalmente. Tecnicamente, tudo fora feito dentro da lei. Nelson tivera o cuidado de garantir isso. Mas, moralmente, ele havia destruído seu melhor amigo. Lembrava da última vez que vira Maurício. O homem estava na porta do escritório que eles haviam dividido por anos, agora sendo despejado por seguranças que Nelson contratara. Maurício não gritou, não ameaçou, não implorou. Apenas olhou para Nelson com aqueles olhos cheios de decepção e disse uma única frase que nunca conseguira esquecer completamente, não importa o quanto tentasse. Você não ficou rico, Nelson. Você ficou sozinho. Na época, Nelson rira. Pensara que era apenas ressentimento de um perdedor. Afinal, ele estava prestes a se tornar milionário. Estava prestes a ter tudo o que sempre sonhara. Quem se importava com amizade quando se tinha poder? Mas agora, sentado sozinho num restaurante caro, disfarçado porque não confiava em ninguém ao seu redor, aquelas palavras ecoavam com uma verdade perturbadora. Olhou ao redor do Belle Époque. Via empresários jantando com suas esposas troféu, políticos fazendo acordos obscuros em cantos escuros, celebridades cercadas por pessoas que as admiravam apenas pela fama. Via um mundo inteiro de pessoas ricas e miseravelmente solitárias. Via seu próprio reflexo multiplicado em cada mesa. Elaine emergiu da cozinha carregando uma bandeja para outra mesa. Nelson a observou com uma intensidade quase dolorosa. Ela se movia com graça e eficiência, tratando cada cliente com a mesma gentileza profissional. Não importava se estavam vestindo ternos caros ou roupas simples, ela oferecia o mesmo sorriso, a mesma atenção. Dignidade. A palavra do bilhete voltou a ecoar em sua mente. Ela tinha algo que todo o seu dinheiro não conseguira comprar. Quando Elaine finalmente voltou sua atenção para a mesa dele, Nelson sentiu o coração disparar. Ela se aproximou com passos medidos, o rosto uma máscara de profissionalismo que não deixava transparecer nada. "O senhor precisa de mais alguma coisa?" perguntou, a voz perfeitamente neutra. Nelson a olhou nos olhos, procurando por sinais de raiva, ódio, desejo de vingança, mas não encontrou nada disso. Encontrou algo muito pior. Encontrou indiferença, como se ele não valesse nem o esforço de ser odiado. Começou, mas as palavras morreram em sua garganta. O que poderia dizer? Desculpa por ter destruído sua família? Desculpa por ter matado seu pai? Desculpa por ter transformado sua vida num pesadelo? Eu li seu bilhete. Conseguiu finalmente articular. Imaginei que leria. Elaine respondeu calmamente. Por isso o escrevi. Você sabe quem eu sou. Sempre soube. Desde o primeiro dia que o senhor entrou aqui. Pensei em cuspir na sua comida. Pensei em denunciá-lo. Pensei em 1000 formas de fazê-lo pagar. Ela fez uma pausa, e pela primeira vez uma emoção atravessou sua máscara. Uma tristeza profunda e antiga. Mas então percebi que o senhor já está pagando. Do que está falando? Nelson sentiu a defensiva surgindo automaticamente. O senhor está aqui, sozinho, disfarçado, testando se pessoas são boas ou más porque não consegue confiar em ninguém ao seu redor. Tem todo o dinheiro do mundo, mas precisa fingir ser pobre para ter uma conversa honesta. Elaine inclinou ligeiramente a cabeça. Meu pai morreu pobre,
mas cercado de pessoas que o amavam de verdade. O senhor está vivo, mas já morreu por dentro há anos. As palavras eram ditas sem malícia, sem raiva. Eram apenas fatos apresentados com uma clareza cruel. Você não entende, Nelson começou, mas ela o interrompeu. Eu entendo perfeitamente. O senhor traiu o único amigo verdadeiro que teve, porque pensou que dinheiro traria felicidade. E agora descobriu que estava errado, mas é tarde demais para voltar atrás. Nelson sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Algo que não acontecia há décadas. Seu pai, Maurício, ele... Morreu há anos, Elaine completou. De desgosto, de vergonha, de ter sido tão ingênuo a ponto de acreditar que amizade significava algo. Eu não queria, mas a frase era vazia e ambos sabiam disso. Não queria o quê? Destruir ele? Claro que queria. Cada ação que o senhor tomou foi deliberada. Cada mentira foi calculada. Cada traição foi planejada. Elaine cruzou os braços. Mas sabe qual é a pior parte? Meu pai, mesmo depois de tudo, nunca falou mal do senhor. Mesmo no fim, quando não tinha mais nada, ele dizia que o senhor devia ter tido seus motivos. Ele disse isso? A voz de Nelson saiu quebrada. Disse, porque era um homem bom. O tipo de homem que o mundo não merece. Elaine respirou fundo. E o senhor matou isso nele. Matou a bondade, a confiança, a esperança. O senhor não roubou apenas dinheiro. Roubou a alma dele. O restaurante ao redor deles continuava com suas atividades normais, mas para Nelson e Elaine existia apenas aquele momento. Aquele acerto de contas que esperara anos para acontecer. O que você quer de mim? Nelson perguntou finalmente, a voz derrotada. Dinheiro? Posso te dar quanto quiser. Elaine sorriu tristemente. O senhor ainda não entendeu nada, entendeu? Eu não quero seu dinheiro. Dinheiro sujo não compra dignidade de volta. Então o que você quer? Quero que o senhor carregue isso. Quero que saiba que existem consequências. Quero que toda vez que se olhar no espelho, lembre do homem que destruiu. E quero que viva com isso pelo resto da vida. Virou-se para sair, mas Nelson a segurou pelo braço. Por favor, deixa eu explicar. Deixa eu tentar consertar. Elaine olhou para a mão dele em seu braço, depois para seu rosto. Algumas coisas não têm conserto, Sr. Alcântara. O senhor fez suas escolhas. Agora vive com elas. Libertou o braço gentilmente e se afastou, deixando Nelson sozinho com seu prato frio e um bilhete que pesava mais que todo o ouro do mundo. Nelson permaneceu sentado por tempo indeterminado, depois que Elaine se afastou. O prato de comida esfriava diante dele, intocado, esquecido. Ao seu redor, o restaurante começava a esvaziar. Casais pagavam suas contas, empresários finalizavam negócios, garçons limpavam mesas. A vida seguia seu curso normal para todos, menos para ele. Pegou o bilhete novamente, alisando o papel amassado. As palavras continuavam ali, inalteradas, mas cada vez que lia, significavam algo diferente. Não eram apenas acusações. Eram espelhos mostrando quem ele havia se tornado. Senhor, vamos fechar em breve. Alberto se aproximou discretamente. Posso trazer a conta? Nelson acenou que sim, ainda perdido em pensamentos. Quando o gerente se afastou, fechou os olhos e permitiu que as memórias que lutara tanto para sufocar finalmente emergissem por completo. Anos atrás, Maurício Cardoso fora seu vizinho de apartamento quando ambos eram estudantes universitários pobres. Dividiam não apenas uma parede fina, mas sonhos igualmente grandes e bolsos igualmente vazios. Maurício estudava engenharia, Nelson administração. Juntos, nas madrugadas intermináveis, planejavam um futuro onde não precisariam escolher entre pagar aluguel ou comer. Um dia vamos ter nossa própria empresa, Maurício dizia, os olhos brilhando com aquele entusiasmo contagiante que caracterizava tudo sobre ele. Vamos provar que pessoas honestas também podem vencer. Nelson lembrava de sorrir e concordar, mas mesmo naquela época, uma pequena voz dentro dele sussurrava que honestidade e sucesso eram caminhos opostos. Ele apenas não sabia ainda o quanto estava certo. A empresa nascera de uma ideia de Maurício. Um sistema de logística revolucionário que poderia economizar milhões para grandes corporações. Mas Maurício não entendia de números, de negociações, de fechar contratos. Precisava de Nelson para isso.
e Nelson precisava da genialidade técnica de Maurício. No começo, fora perfeito. Complementavam-se perfeitamente. Maurício criava, Nelson vendia. Maurício sonhava, Nelson executava. Dividiram lucros magros por anos, sempre reinvestindo tudo na empresa, sempre acreditando que o grande momento chegaria. E chegou. Um investidor europeu ofereceu quantias obscenas pela patente do sistema. Dinheiro suficiente para transformar dois rapazes de classe média baixa em milionários da noite para o dia. Dinheiro suficiente para mudar gerações futuras. Dinheiro suficiente para despertar o monstro que Nelson nem sabia que existia dentro dele. Lembrava-se perfeitamente da noite em que tomara a decisão. Estava no escritório, sozinho, olhando os contratos que ambos assinariam no dia seguinte. Contratos que dividiriam igualmente a fortuna. 50% para cada um. Mas então pensara, por que 50? Por que dividir quando ele fora responsável por fechar o negócio? Por que Maurício merecia metade quando Nelson era quem havia negociado cada cláusula, cada termo, cada vírgula daquele acordo? A racionalização fora fácil, perigosamente fácil. Convencera-se de que estava apenas sendo justo consigo mesmo. Afinal, Maurício teria zero sem suas habilidades de negociação. Maurício deveria ser grato por receber qualquer coisa. Levara 3 dias para falsificar os documentos necessários. 3 dias mudando cláusulas, alterando porcentagens, criando uma nova realidade no papel onde Nelson recebia 85% da venda e Maurício apenas 15%. Tecnicamente legal, mas construído sobre mentiras tão elaboradas que até ele mesmo quase acreditou que eram verdadeiras. Quando Maurício descobriu, semanas depois da venda concluída, já era tarde demais. O dinheiro havia sido transferido. Os papéis assinados, a traição consumada. Nelson nunca esqueceria a expressão no rosto do amigo naquele dia. Não era raiva. Seria mais fácil se fosse raiva. Era algo muito pior. Era decepção tão profunda que parecia física. Era o momento exato em que a fé de Maurício na humanidade morreu. Por quê? Maurício perguntara, a voz quebrada. Tínhamos o suficiente para os dois. Por que você precisava de tudo? E Nelson, já vestindo a armadura de cinismo que usaria pelos próximos anos, respondera, porque no mundo real não existe o suficiente. Existe vencer ou perder. E eu escolhi vencer. Maurício saíra daquele escritório um homem destruído. E Nelson ficara sozinho com sua vitória vazia. Presente. A lembrança ardeu como fogo. Nelson abriu os olhos sentindo lágrimas escorrendo pelo rosto. Algo tão estranho que precisou tocar para confirmar que eram reais. Quando fora a última vez que chorara? Não conseguia lembrar. Limpou o rosto rapidamente, verificando se alguém havia notado. Mas o restaurante estava quase vazio agora. Apenas alguns funcionários finalizando a limpeza. Elaine estava no canto oposto do salão, dobrando guardanapos com movimentos mecânicos, claramente exausta. Observou-a por alguns instantes. Via Maurício nos traços dela. O mesmo formato de rosto, a mesma determinação no queixo. Mas havia algo mais. Algo que vinha da mãe. Uma suavidade que sobrevivera à dureza da vida. Uma dignidade que pobreza não conseguira roubar. Meu pai morreu há anos, ela dissera. Mas como exatamente? Nelson nunca se permitira questionar. Depois que roubara tudo de Maurício, cortara qualquer conexão. Mudara de cidade, bloqueara números, apagara vestígios. Preferira não saber as consequências de suas ações. Mas agora, precisava saber. Levantou-se as pernas fracas. Atravessou o salão até onde Elaine trabalhava. Ela o viu se aproximar e seu corpo inteiro enrijeceu, preparando-se para outro confronto. Por favor, Nelson disse antes que ela pudesse mandá-lo embora. Eu preciso saber. Como ele morreu? Elaine parou de dobrar os guardanapos. Por um longo momento, apenas olhou para ele, avaliando se ele merecia essa resposta. Finalmente suspirou. O senhor realmente quer saber? Quer carregar isso também? Sim. Ela colocou o último guardanapo sobre a pilha e se virou completamente para encará-lo. Meu pai entrou em depressão profunda depois do que o senhor fez. Passou meses tentando entender como alguém que ele amava como irmão poderia traí-lo daquele jeito. Não conseguia dormir. Não conseguia comer.
Apenas ficava sentado olhando fotos antigas de vocês dois, quando ainda eram amigos. Nelson sentiu cada palavra como uma facada. Mamãe tentou ajudá-lo, mas ela mesma estava destruída. Perdemos a casa. Perdemos tudo. Fomos morar num apartamento minúsculo onde eu podia ouvir meu pai chorando através das paredes finas à noite. A voz de Elaine permaneceu firme, mas havia dor antiga nela. Ele tentou arrumar outros empregos, mas a notícia do que aconteceu se espalhou. As pessoas achavam que ele era incompetente. Ninguém contratava. Elaine? Nelson tentou interromper, mas ela levantou a mão. Não, o senhor pediu para saber. Então vai ouvir tudo. Respirou fundo. Ele começou a beber. Meu pai, que nunca havia bebido na vida, começou a afundar em garrafas. Não porque queria, mas porque era a única forma de silenciar a dor, a decepção, a humilhação de ter sido tão ingênuo. Nelson cobriu o rosto com as mãos, mas ela continuou implacável. Uma noite estava bêbado e atravessou a rua sem olhar. Um carro o atropelou. Os médicos disseram que ele sobreviveria se tivesse vontade de lutar. Mas não tinha. Simplesmente desistiu. Deixou-se morrer naquela cama de hospital porque não havia mais nada nesse mundo que valesse a pena viver. O silêncio que se seguiu era denso, sufocante. Nelson não conseguia erguer os olhos. Não conseguia enfrentar a verdade do que suas escolhas haviam causado. Ele morreu sozinho, Elaine concluiu, a voz finalmente quebrando. Mamãe e eu estávamos trabalhando para pagar as contas do hospital quando aconteceu. Nem pudemos nos despedir. Ele morreu sozinho, numa cama fria, sem ninguém segurando sua mão, porque eu estava limpando casas, e mamãe estava lavando pratos para pagar os remédios que não o salvaram. Me perdoa, Nelson sussurrou, a voz saindo estrangulada. Por favor, me perdoa. Perdão? Elaine deu um riso amargo. O senhor acha que perdão resolve? Perdão traz meu pai de volta? Perdão devolve minha infância roubada? Perdão cura as úlceras que minha mãe desenvolveu de tanto estresse? Eu não sabia. Não sabia porque não quis saber. Ela elevou a voz pela primeira vez, toda a compostura profissional finalmente rachando. O senhor não perguntou, não se importou, pegou o dinheiro e fugiu como covarde, deixando os destroços para trás sem olhar para trás uma vez. Alberto apareceu preocupado com o tom elevado. Elaine, está tudo bem? Está sim, senhor Alberto. Ela respondeu rapidamente, recompondo-se. Este cliente já está saindo. Não, espera. Nelson tentou. O senhor já ouviu o que queria ouvir. Agora carrega isso. Vive com isso. Deixa que isso corroa o senhor por dentro como corroeu meu pai. Elaine pegou sua bolsa. Meu turno acabou. Boa noite. Passou por ele sem olhar para trás, seus passos ecoando pelo salão vazio. Nelson ficou parado, incapaz de se mover, incapaz de processar o peso completo do que acabara de descobrir. Alberto se aproximou com a conta. Senhor, aqui está. Nelson pegou sem olhar, deixou uma quantidade absurda de dinheiro sobre a mesa, muito mais que o valor do jantar. Dinheiro que não significava nada, dinheiro que não comprava absolvição. Saiu do Belle Époque num transe. A noite estava fria, mas ele mal sentia. Andou pelas ruas desertas sem destino, apenas tentando escapar dos fantasmas que agora sabia que nunca mais o deixariam em paz. No bolso, o bilhete de Elaine permanecia, mas não precisava mais relê-lo. Cada palavra estava gravada em sua alma agora. Você ficou com o dinheiro. Eu fiquei com a dignidade. Pela primeira vez em sua vida, Nelson Alcântara entendeu que tinha perdido a única coisa que realmente importava, e não sabia se era possível recuperá-la. Nelson passou a noite inteira acordado. Sentado na varanda de sua cobertura luxuosa, olhando a cidade iluminada lá embaixo, não conseguiu fechar os olhos nem por um minuto. Cada vez que tentava, via o rosto de Maurício, jovem, sorrindo, confiante. Depois envelhecido pela traição, apagado pela depressão, finalmente vazio na cama de hospital onde morreu sozinho. A ironia não passou despercebida. Ali estava ele, cercado por metros quadrados de luxo, móveis importados, obras de arte que custavam fortunas. E sentia-se mais pobre que jamais se sentira quando dividia um apartamento apertado com Maurício, comendo macarrão instantâneo e sonhando com o futuro. Quando o sol nasceu, tingindo o céu de tons alaranjados,
Nelson tomou uma decisão. Não sabia ainda se seria aceita. Não sabia se faria diferença, mas precisava tentar. Precisava pelo menos oferecer algo. Qualquer coisa. Pegou o telefone e ligou para seu advogado particular. Samuel, preciso que você descubra tudo sobre uma pessoa, disse assim que o homem atendeu, ignorando o horário absurdamente cedo. Nome completo, Maria de Lourdes Cardoso. Preciso saber onde mora, situação financeira, estado de saúde, tudo. Senhor Alcântara, são 6 da manhã, e eu pago você o suficiente para atender às 6 da manhã. Quero essas informações até o meio-dia. Desligou antes que Samuel pudesse protestar. Depois ligou para outro número. Fundação Assistencial Santa Clara? Preciso falar com o diretor. É urgente. Meio-dia chegou com Samuel batendo a porta da cobertura carregando uma pasta grossa. Nelson praticamente arrancou os documentos de suas mãos. O que descobriu? Senhor, a situação é complicada. Samuel ajustou os óculos nervosamente. Maria de Lourdes Cardoso está internada no Hospital Municipal São Vicente há 2 semanas. Quadro grave de problemas cardíacos agravados por hipertensão crônica. Sem plano de saúde. A filha, Elaine Cardoso, trabalha em 3 empregos diferentes para pagar os custos hospitalares. Nelson sentiu o estômago revirar. 3 empregos? Padaria das 6 às 10 da manhã. Restaurante Belle Époque das 6 da tarde à meia-noite. E fins de semana numa lavanderia. Mesmo assim, está com contas atrasadas no hospital. A administração já ameaçou transferir a paciente para a ala comum se não regularizar os pagamentos. Quanto ela deve? Samuel verificou os papéis. Aproximadamente R$80 mil acumulados. R$80 mil. Para Nelson, era o equivalente ao que gastava num jantar de negócios. Para Elaine, era uma montanha impossível de escalar. Organize o pagamento de todas as dívidas hospitalares. Hoje. Agora, Nelson ordenou. Senhor, a senhorita Elaine provavelmente vai questionar a origem. Faça de forma anônima. Diga que foi um programa assistencial, uma ONG, qualquer coisa. Só não deixe ela saber que fui eu. Samuel hesitou. Posso perguntar o motivo? Não pode. Nelson cortou secamente, mas depois suavizou. Só faça, Samuel, e rápido. Depois que o advogado saiu, Nelson pegou as chaves do carro. Tinha outro lugar para ir. O Hospital Municipal São Vicente ficava no lado oposto da cidade, longe dos bairros nobres onde Nelson circulava. O prédio era antigo, com paredes descascadas e corredores que cheiravam a desinfetante barato. Nada como os hospitais particulares com spa que ele estava acostumado. Levou menos de 20 minutos para descobrir em qual quarto Maria de Lourdes estava internada. 3º andar, ala de cardiologia, quarto 312, compartilhado com outras 3 pacientes. Nelson ficou parado na porta por tempo indeterminado, reunindo coragem. Através do vidro, conseguia ver uma mulher de cabelos grisalhos na cama mais próxima da janela. Ela estava dormindo, conectada a máquinas que apitavam suavemente, marcando cada batimento frágil do coração. Era Maria de Lourdes. Mais velha, mais frágil, mais inconfundível. Ele lembrava dela como era anos atrás, vibrante, sempre sorrindo, sempre recebendo ele e Maurício com café quentinho e palavras de incentivo. Agora estava ali, um fantasma do que fora, pagando o preço por acreditar num homem errado. A porta se abriu subitamente e uma enfermeira saiu, quase esbarrando nele. Desculpe, senhor. É parente da dona Maria? Nelson hesitou. Sou um velho amigo. Ah, que bom. Ela não recebe muitas visitas. Só a filha, coitada, que aparece sempre correndo entre um trabalho e outro. A enfermeira baixou a voz. Entre nós, não sei como aquela menina aguenta. Trabalha tanto que mal dorme. Como está o estado dela? Nelson perguntou, referindo-se a Maria de Lourdes. A enfermeira suspirou. Delicado. O coração está fraco demais. Precisaria de uma cirurgia cara, mas... Deixou a frase no ar. O significado claro. Sem dinheiro. Sem cirurgia. Sem cirurgia. Sem futuro. E se alguém pagasse pela cirurgia? Aí seria diferente. Temos excelentes cirurgiões aqui, sabe? Só não temos recursos. A enfermeira o olhou curiosa. Por quê?
O senhor conhece alguém que possa ajudar? Talvez. Nelson respondeu vagamente. Posso entrar para visitá-la? Claro, só não demore muito. Ela precisa descansar. Nelson empurrou a porta devagar, como se estivesse entrando num tribunal onde seria julgado. O quarto era pequeno, apertado, com 4 camas espremidas e apenas uma janela. Maria de Lourdes estava na cama com melhor vista. Provavelmente a única gentileza que o destino lhe concedera recentemente. Aproximou-se em silêncio, observando o rosto tranquilo dela enquanto dormia. Parecia em paz, apesar de tudo. Havia uma serenidade ali que todo o dinheiro de Nelson não conseguira comprar para si mesmo. No criado mudo ao lado da cama, notou uma foto emoldurada. Era antiga, desbotada. Mostrava Maurício, jovem e sorridente, abraçado com Maria de Lourdes e uma Elaine pequena, não mais que 10 anos. Todos rindo, felizes, completos. Uma família antes que Nelson a destruísse. Maurício, Maria de Lourdes murmurou, ainda dormindo. Por favor, volta. Nelson sentiu as lágrimas voltarem. Ela ainda sonhava com o marido. Ainda chamava por ele mesmo depois de todos esses anos. Amor que nem a morte conseguira apagar. Desculpa. Nelson sussurrou, sabendo que ela não podia ouvi-lo. Desculpa por tudo. Virou-se para sair, mas uma voz fraca o deteve. Quem está aí? Nelson congelou. Maria de Lourdes havia acordado e o observava com olhos ainda embaçados pelo sono e pelos remédios. Eu sou... Gaguejou sem saber o que dizer. Ela estreitou os olhos estudando seu rosto. Depois, lentamente, o reconhecimento chegou. E com ele, uma mudança completa em sua expressão. Nelson. A voz saiu como um suspiro. Nelson Alcântara? Ele não conseguiu responder. Apenas acenou com a cabeça. Maria de Lourdes ficou em silêncio por um longo momento. Então, para sua completa surpresa, seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de raiva, de algo muito mais devastador. Você veio, ela disse, a voz quebrada. Depois de todos esses anos, você veio. Dona Maria, Maurício sempre disse que você viria. Sempre disse que um dia você perceberia o erro e voltaria para pedir desculpas. As lágrimas escorriam livremente agora. Ele morreu acreditando nisso. Morreu achando que você ainda tinha bondade dentro de você. Nelson caiu de joelhos ao lado da cama, incapaz de suportar o próprio peso. Eu sinto muito. Tanto. Não tenho palavras para... Não, ela interrompeu erguendo uma mão trêmula. Não quero suas desculpas, Nelson. Já é tarde demais para isso. Então deixa eu ajudar. Deixa eu pagar pela cirurgia, pelos tratamentos, por tudo que vocês precisam. Com o dinheiro que você roubou do meu marido? Maria de Lourdes perguntou. E finalmente havia uma ponta de amargura em sua voz. Acha que isso conserta alguma coisa? Não acho que conserta. Sei que não conserta. Mas preciso tentar fazer algo. Sabe o que você pode fazer, Nelson? Ela o olhou diretamente nos olhos. Pode sair daqui. Pode deixar minha filha em paz. Pode viver com o que fez sem arrastar a gente mais para dentro do seu mundo. Dona Maria, Elaine me contou sobre ontem, sobre o bilhete, sobre a conversa de vocês. Maria de Lourdes respirou com dificuldade. Ela passou anos juntando coragem para confrontar você. Anos carregando essa dor. E agora que finalmente conseguiu, você aparece aqui querendo o quê? Perdão? Redenção? Só quero ajudar. Então nos deixe em paz. Essa é a ajuda que precisamos. Ela fechou os olhos, exausta. Fomos felizes antes de você. Podemos ser felizes depois de você. Só precisa ir embora e ficar longe da minha filha. A enfermeira entrou apressada, tendo ouvido as vozes alteradas. Senhor, preciso pedir que se retire. A paciente está agitada. Nelson se levantou, as pernas bambas. Olhou para Maria de Lourdes uma última vez, memorizando aquele rosto que um dia o recebera com tanto carinho e agora o rejeitava com tanta dor. Sinto muito, repetiu inutilmente antes de sair. No corredor, apoiou-se na parede, tentando recuperar o fôlego. Queria ajudar. Precisava ajudar. Mas como ajudar pessoas que não queriam nada que viesse dele? Como consertar o que estava quebrado além de qualquer reparo? Elaine soube do pagamento misterioso das dívidas hospitalares no dia seguinte.
A gerente administrativa do hospital a chamou pessoalmente, confusa e aliviada ao mesmo tempo. Senhorita Elaine, não sabemos explicar direito. Uma fundação entrou em contato e quitou todas as pendências. 80 mil reais, tudo pago. Sua mãe pode fazer a cirurgia na semana que vem. Elaine ficou paralisada no meio do corredor. 80 mil reais não desapareciam magicamente. Alguém havia feito isso. E ela tinha uma suspeita muito clara de quem. Saiu do hospital com o sangue fervendo. Pegou o ônibus direto para o endereço que sempre soubera de cor, mas nunca tivera coragem de visitar. O edifício corporativo Alcântara Enterprises dominava o centro empresarial da cidade. Todo vidro espelhado e modernidade ofensiva. Um monumento ao sucesso construído sobre ruínas. A recepcionista tentou impedi-la. Senhora, a agenda do Sr. Alcântara está completa. Precisa marcar com antecedência. Diga para ele que Elaine Cardoso está aqui, ou eu subo sem permissão. Algo no tom dela fez a recepcionista pegar o telefone rapidamente. Minutos depois, Elaine estava no elevador subindo para o último andar, cada segundo alimentando sua fúria. As portas se abriram revelando um ambiente luxuoso que provavelmente custava mais que tudo que sua família possuíra na vida inteira. Secretárias trabalhavam em silêncio reverente, todos vestindo ternos que custavam salários. E no fundo, através de portas de vidro, estava Nelson sentado atrás de uma mesa imensa, parecendo pequeno apesar do espaço. Ele a viu e imediatamente se levantou, a expressão misturando culpa e algo que parecia esperança. Elaine. Não. Ela marchou direto até ele, ignorando os olhares chocados dos funcionários. Não ousa falar meu nome como se fôssemos conhecidos. Como se tivesse algum direito. Posso explicar. Explicar o quê? Como pagou as dívidas do hospital sem perguntar? Como se achou no direito de entrar na vida da minha mãe sem permissão? Elaine bateu as mãos na mesa dele, fazendo documentos voarem. Quem você pensa que é? Alguém tentando ajudar. Ajudar? Ela deu uma risada sem humor. Você acha que 80 mil reais compram o quê? Absolvição? Perdão? Um lugar no céu? Nelson deu a volta na mesa mantendo distância respeitosa, mas olhando diretamente para ela. Não estou tentando comprar nada. Só queria que sua mãe tivesse a cirurgia que precisa. Com dinheiro sujo, com o dinheiro que você roubou do meu pai. Elaine sentiu as lágrimas queimando, mas se recusou a deixá-las cair. Não daria a ele essa satisfação. Cada centavo que você tem está manchado com o sangue dele. E agora quer usar isso para se sentir melhor? Não quero me sentir melhor. Nelson respondeu, a voz baixa, mas firme. Sei que nunca vou me sentir melhor. Mas sua mãe está morrendo, Elaine. Morrendo porque não tem dinheiro para um tratamento que eu posso pagar sem nem sentir no bolso. E isso te faz generoso? Isso te faz nobre? Ela deu um passo em direção a ele. Você destruiu minha família, matou meu pai, adoeceu minha mãe. E agora quer ser o herói salvando a vida dela com o dinheiro que deveria ter sido dela desde o início? Você está certa, Nelson admitiu. E havia algo diferente em sua voz agora. Algo quebrado. Em tudo. Mas por favor, pelo menos deixa eu fazer isso. Deixa sua mãe ter a chance de viver. E depois? Depois ela fica devendo a vida para o homem que matou o marido dela? Fica grata ao monstro que destruiu nossa família? Elaine balançou a cabeça. Você não entende nada sobre dignidade, entende? Entendo que dignidade não mantém ninguém vivo. Nelson retrucou, e pela primeira vez havia uma ponta de frustração em sua voz. Entendo que sua mãe pode morrer por puro orgulho. E entendo que você vai carregar essa culpa para sempre se deixar isso acontecer. Como ousa jogar isso na minha cara? Porque alguém precisa ser honesto aqui. Nelson elevou a voz pela primeira vez. Sim, eu sou um monstro. Sim, destruí seu pai. Sim, esse dinheiro é sujo e manchado e errado. Mas sua mãe não tem nada a ver com isso. Ela é só uma mulher doente que precisa de ajuda. E você está recusando essa ajuda por puro orgulho. Não é orgulho, Elaine gritou, finalmente perdendo o controle. É princípio. É sobre não me vender. É sobre não deixar que você compre o perdão por suas ações horríveis. Eu não quero perdão! Nelson gritou de volta, e havia lágrimas em seus olhos agora. Quero que você tenha uma mãe. Quero que ela viva.
Quero que pelo menos uma coisa boa saia dessa tragédia toda. O silêncio que seguiu era ensurdecedor. Funcionários do lado de fora das portas de vidro observavam boquiabertos, nunca tendo visto o chefe perder a compostura assim. Elaine respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo com a intensidade das emoções. Nelson estava igualmente abalado, as mãos tremendo, o rosto vermelho. Você visitou ela, Elaine disse finalmente, a voz voltando para um tom mais baixo, mas ainda carregado. Minha mãe me contou. Apareceu no hospital como se tivesse algum direito. Eu precisava vê-la. Precisava, não sei, enfrentar o que fiz. E o que sentiu? Satisfação, culpa, pena, devastação. Nelson respondeu honestamente. Vi o que minha ambição fez. Vi uma mulher que me tratava como família reduzida àquilo. E soube que sou responsável por cada máquina conectada nela, cada remédio que ela precisa, cada lágrima que chorou. E agora quer se redimir, Elaine disse. Não como pergunta, mas como acusação. Não existe redenção para o que fiz, mas existe responsabilidade. Nelson pegou um envelope grosso da mesa. Este é o contrato de transferência de 50% de todas as minhas empresas. Seu nome, sua mãe. É o que deveria ter sido do seu pai desde o início. Elaine olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Você está louco? Acha que vou aceitar isso? Não estou pedindo que aceite. Estou informando que já está feito. Independente do que você decidir, metade de tudo que possuo agora está no nome de vocês. Tecnicamente, legalmente, irrevogavelmente. Você não pode fazer isso. Já fiz. Meus advogados finalizaram ontem. 50% da Alcântara Enterprises agora pertence à família Cardoso. Nelson colocou o envelope nas mãos dela. Não é perdão. Não é redenção. É justiça atrasada. Elaine segurou o envelope tremendo. Era pesado. Era real. Era tudo que seu pai deveria ter tido. Mas vinha das mãos do homem que o destruíra. Por que agora? Ela perguntou, a voz quebrando finalmente. Por que, depois de todos esses anos, você finalmente decide fazer a coisa certa? Porque encontrei você. Nelson respondeu simplesmente. Porque você me entregou aquele bilhete e me forçou a olhar no espelho pela primeira vez em anos. Porque sua mãe me disse que seu pai morreu acreditando que eu ainda tinha bondade dentro de mim. E percebi que se existe alguma bondade, preciso provar agora antes que seja tarde demais. É tarde demais. Elaine sussurrou. Para meu pai, já é tarde demais. Eu sei. Mas para sua mãe não é. Para você não é. Nelson deu um passo para trás. Aceite a cirurgia. Aceite a parte da empresa. Ou jogue tudo no lixo se quiser. Mas não deixe sua mãe morrer por causa dos meus erros. Elaine olhou para o envelope em suas mãos. 50% de um império. Dinheiro suficiente para várias vidas. Segurança que nunca tivera. Mas tudo manchado pela origem. Preciso pensar, disse finalmente. Pense o quanto precisar, mas pense rápido. Sua mãe não tem todo o tempo do mundo. Elaine virou-se para sair, mas parou na porta. Sem olhar para trás, disse. Meu pai te amava como irmão. Teria dado a vida por você. E você jogou isso fora por dinheiro. Espero que valha cada noite insone pelo resto da sua vida. Vale, Nelson respondeu baixinho. Porque pelo menos agora estou acordado. Pelo menos agora estou sentindo. Elaine saiu sem responder, deixando Nelson sozinho em seu escritório luxuoso que subitamente parecia uma prisão. Pelo vidro, observou-a entrar no elevador, segurando o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. E talvez fosse. Uma bomba capaz de destruir o resto do orgulho que ela tinha, ou capaz de finalmente libertar ambos do passado. Só o tempo diria qual seria a explosão. Elaine ficou sentada no banco da praça por horas, o envelope pesado em suas mãos, incapaz de se mover. Ao seu redor, a vida continuava. Crianças brincando, casais passeando, vendedores ambulantes gritando. Mas para ela, o tempo havia congelado no momento em que saíra daquele escritório. 50% de um império. A justiça que seu pai nunca teve. A segurança que sua família sempre mereceu. Tudo ali, naquele envelope,
esperando apenas que ela abrisse mão de seus princípios para pegá-lo. Mas eram princípios ou orgulho? A pergunta de Nelson ecoava em sua mente, corrosiva e persistente. Sua mãe estava morrendo, literalmente morrendo. E ela tinha nas mãos a solução, mas se recusava a usá-la por causa de onde vinha. O telefone tocou, tirando-a do transe. Era do hospital. Seu coração disparou imediatamente. Senhorita Elaine, precisa vir urgente. O quadro de sua mãe piorou. Elaine chegou ao hospital correndo, quase derrubando pessoas no caminho. Encontrou a enfermeira que sempre cuidava de Maria de Lourdes no corredor, a expressão grave. O que aconteceu? Arritmia cardíaca grave. Conseguimos estabilizar, mas foi por pouco. A médica quer falar com você. Doutora Patrícia era uma mulher de meia idade, com olhos cansados de quem já vira sofrimento demais. Levou Elaine para uma sala reservada, o tipo de lugar onde más notícias eram dadas longe de testemunhas. Senhorita Elaine, vou ser direta. Sua mãe não tem muito tempo. O coração está falhando mais rápido que esperávamos. A cirurgia precisa acontecer nos próximos dias, ou... Não precisou terminar a frase. O silêncio dizia tudo. Mas as dívidas foram pagas. Elaine disse, a voz saindo mecânica. Vocês disseram que ela poderia fazer a cirurgia. Pode, mas não é só questão de dinheiro agora. É questão de tempo. Precisamos de autorização imediata para agendar a equipe cirúrgica. Se esperar mais, pode ser tarde demais. Elaine sentiu o chão desaparecendo sob seus pés. Quantos dias? No máximo 3. Depois disso, a médica balançou a cabeça. Sinto muito. Elaine entrou no quarto num estado de choque. Maria de Lourdes estava acordada, mas visivelmente mais fraca que pela manhã. Seu rosto tinha uma palidez assustadora, os lábios levemente azulados. Minha filha, ela sussurrou tentando sorrir. Por que está chorando? Não estou chorando. Elaine mentiu, limpando rapidamente as lágrimas. Só vim ver como está. Estou bem, só cansada. Maria de Lourdes pegou a mão da filha com força surpreendente para alguém tão debilitada. Elaine, preciso te falar uma coisa. Mamãe, você precisa descansar. Não, preciso falar agora. Respirou com dificuldade. Sobre Nelson. Sobre o dinheiro. Elaine enrijeceu. Como você sabe? Uma mãe sempre sabe quando a filha está carregando um peso. Vi nos seus olhos quando entrou. Apertou mais a mão dela. Aceita. Mamãe, não. Aceita. Maria de Lourdes repetiu mais firme. Não por mim, por você, por seu futuro. É dinheiro sujo. É o dinheiro que matou papai. Não foi o dinheiro que matou seu pai. Foi a desilusão. Foi a perda da fé nas pessoas. Os olhos de Maria de Lourdes se encheram de lágrimas. Mas você sabe qual foi a última coisa que ele me disse antes de morrer? Elaine balançou a cabeça, incapaz de falar. Disse, cuida da nossa menina. Não deixa ela ficar amarga como eu fiquei. Não deixa ela perder a capacidade de perdoar. Maria de Lourdes trouxe a mão da filha até o peito. Seu pai não queria que você virasse o que ele virou no final. Ele queria que você fosse melhor que isso. Mas aceitar o dinheiro de Nelson é trair a memória dele. Não, minha filha. Trair a memória dele seria deixar o ódio consumir você como consumiu ele. Seria jogar fora sua vida por orgulho. Tossiu, o corpo inteiro sacudindo. Maurício era um homem bom, mas deixou a traição destruir tudo o que era. Não cometa o mesmo erro. Eu não sei se consigo, mãe. Não sei se consigo aceitar algo que vem dele. Então não aceite por ele. Aceite por você mesma. Aceite porque merece. Aceite porque seu pai gostaria que você tivesse tudo o que ele não conseguiu te dar. Elaine desabou em lágrimas. Mas e você? E a cirurgia? Se eu aceitar, é como admitir que ele estava certo. Que dinheiro resolve tudo. Dinheiro não resolve tudo, mas resolve algumas coisas. E minha cirurgia é uma delas. Maria de Lourdes limpou as lágrimas da filha. Elaine, olha para mim. Ela obedeceu, encontrando os olhos da mãe cheios de amor e sabedoria. Você já provou seu ponto. Já mostrou que tem dignidade, que tem princípios. Já fez Nelson reconhecer o erro dele. Já venceu de todas as formas que importam. Sorriu fracamente. Agora, pelo amor de Deus, deixa essa mulher velha fazer a cirurgia para poder ver você construir a vida que merece.
Não fala assim. Estou morrendo, filha. Podemos fingir que não, mas estamos. E prefiro morrer sabendo que você vai ficar bem do que morrer sabendo que joguei você na pobreza por puro orgulho. As palavras eram duras, mas verdadeiras. Elaine segurou a mão da mãe, sentindo como estava fria e frágil. Preciso pensar. Pensa rápido, porque aparentemente não temos muito tempo. Elaine saiu do hospital num estado de confusão total. Foi direto para o único lugar onde sempre encontrara paz. O pequeno cemitério onde seu pai estava enterrado. O túmulo de Maurício Cardoso era simples, quase humilde. Não tinham dinheiro para algo elaborado quando ele morreu. Apenas uma lápide discreta com nome e datas. Mas Elaine o mantinha sempre limpo, sempre com flores frescas. Sentou-se na grama ao lado do túmulo, abraçando os joelhos. Oi, pai. Preciso da sua ajuda. O vento soprou gentilmente, como se estivesse ouvindo. Não sei o que fazer. Mamãe está morrendo, e o homem que te destruiu está oferecendo salvar ela. Mas aceitar a ajuda dele parece trair você. Parece dizer que estava tudo bem, que o que ele fez não importa. Fechou os olhos, imaginando o que o pai diria. Maurício sempre fora sábio, sempre soubera as palavras certas. Mamãe disse que você queria que eu fosse capaz de perdoar. Mas como perdoo alguém que tirou você de mim? Como perdoo quem transformou sua vida num pesadelo? Silêncio. Apenas o som distante de pássaros e do vento nas árvores. Ele diz que está arrependido, que quer fazer o certo. Transferiu metade de tudo para nosso nome. Disse que é justiça atrasada. Abriu os olhos, olhando para a lápide. Mas justiça não te traz de volta, né, pai? De repente, uma memória antiga surgiu. Uma conversa que tivera com o pai quando tinha apenas 8 anos. Haviam discutido sobre uma coleguinha que a empurrara no parquinho. Papai, ela é má, nunca vou perdoar. E Maurício havia se ajoelhado ao nível dela, segurando seu rosto com gentileza. Filha, perdão não é sobre a outra pessoa, é sobre você. É sobre não deixar a mágoa envenenar seu coração. Pessoas más existem, mas você decide se vai deixar elas te transformarem em alguém mau também. A lembrança trouxe lágrimas frescas. Seu pai sempre soubera que perdão era força, não fraqueza. Está bem, pai. Ela sussurrou. Vou tentar ser melhor que o ódio. Mas precisa me dar forças, porque não sei se consigo sozinha. E ficou ali por mais alguns minutos, deixando o ambiente tranquilo do cemitério acalmar seu coração turbulento. Quando finalmente se levantou, havia tomado uma decisão. Não sabia se era a certa. Não sabia se seu pai aprovaria. Mas sabia que não podia deixar a mãe morrer por orgulho. E sabia que carregar ódio pelo resto da vida seria uma prisão pior que qualquer pobreza. Pegou o telefone e discou o número que Nelson havia deixado no envelope. Ele atendeu no primeiro toque, a voz ansiosa. Elaine? Minha mãe tem 3 dias de vida. A cirurgia precisa acontecer agora. Eu cuido de tudo. Vou ligar para os melhores cirurgiões. Espera. Ela o interrompeu. Antes de aceitar qualquer coisa, preciso deixar uma coisa clara. O que for. Isso não é perdão. Não é reconciliação. Não significa que estamos bem ou que esqueci o que você fez. Sua voz era firme, sem raiva, apenas verdade. Significa apenas que escolho não deixar seu erro matar mais alguém que amo. Houve um silêncio do outro lado. Depois a voz embargada de Nelson. Entendo. E agradeço. Mais do que você jamais saberá. E Nelson? Sim? Se minha mãe morrer nessa cirurgia, juro que você vai passar o resto da vida desejando nunca ter cruzado meu caminho. Se sua mãe morrer, eu mesmo me encarrego disso. Elaine desligou e olhou mais uma vez para o túmulo do pai. Espero estar fazendo a coisa certa, pai. Por favor, me diga que estou. O vento soprou novamente, carregando folhas secas que dançaram ao redor da lápide. E Elaine escolheu acreditar que era uma resposta. A cirurgia durou 7 horas. Elaine passou cada minuto sentada na sala de espera, as mãos entrelaçadas, rezando para deuses nos quais nem tinha certeza se acreditava. Nelson apareceu na 3ª hora, mantendo distância respeitosa, mas se recusando a ir embora. Não trocaram palavras. Não precisavam. Ambos sabiam que aquele momento definiria muito mais que a vida de Maria de Lourdes.
Quando a médica finalmente saiu, ainda vestindo o avental cirúrgico, Elaine se levantou num pulo. Não conseguiu ler a expressão no rosto de doutora Patrícia até que ela sorriu. Foi bem. Muito bem. Sua mãe é uma guerreira. Elaine desabou em lágrimas. Nelson fechou os olhos aliviado, deixando escapar um suspiro que parecia carregar anos de tensão. Semanas depois, Maria de Lourdes estava em casa, recuperando-se lentamente, mas com firmeza. A casa era diferente agora. Não a velha moradia apertada onde viveram durante anos, mas um lugar novo, espaçoso, com luz natural e um pequeno jardim que Maria de Lourdes já planejava encher de flores. Elaine havia aceitado parte do dinheiro. Não os 50% completos. Isso ainda era demais para digerir. Mas o suficiente para garantir conforto e segurança. O suficiente para que nunca mais precisassem escolher entre remédios e comida. O resto, decidira, seria usado de forma diferente. A cerimônia de inauguração da Fundação Maurício Cardoso aconteceu numa manhã clara de primavera. O prédio não era enorme, mas era digno. Um espaço dedicado a ajudar famílias destruídas por traições corporativas, oferecendo assistência jurídica gratuita, apoio financeiro temporário e aconselhamento. Meu pai acreditava que o mundo dos negócios podia ser honesto, Elaine disse no microfone, para a pequena multidão reunida. Sua voz estava firme, mas emocionada. Ele estava errado sobre muitas coisas, mas certo sobre uma. Sempre há escolha entre fazer o certo e fazer o lucrativo. Esta fundação existe para provar que podemos fazer os dois. Maria de Lourdes estava na primeira fileira, lágrimas escorrendo livremente. Ao lado dela, de forma surpreendente para muitos, estava Nelson. Ele não falou durante a cerimônia. Não precisava. Sua presença ali já dizia tudo. Um homem que destruíra vidas agora, dedicando o resto da sua a consertar o que pudesse. Depois, quando as pessoas se dispersaram, Nelson se aproximou de Elaine pela primeira vez desde o hospital. Seu pai ficaria orgulhoso, disse simplesmente. Ficaria orgulhoso dela, não de você. Elaine respondeu, mas sem veneno. Apenas verdade. Eu sei. E está certo ser assim. Nelson olhou para o prédio, para a placa com o nome de Maurício. Mas vou passar o resto da vida tentando merecer um pouco desse orgulho, mesmo que nunca consiga. Nelson, Elaine o chamou quando ele começou a se afastar. Ele se virou, esperando. Você perguntou o que eu queria de você naquele dia no restaurante, lembra? Lembro. Disse que queria que você carregasse isso, que vivesse com o peso. Fez uma pausa. Mas percebi que isso não ajuda ninguém. Não traz meu pai de volta. Não cura minha mãe. Só perpetua a dor. O que está dizendo? Estou dizendo que você tem uma escolha. Pode carregar culpa pelo resto da vida e deixar ela te destruir, como quase destruiu meu pai. Ou pode carregar responsabilidade e fazer algo com ela. Nelson sentiu o aperto na garganta. Como faço isso? Já está fazendo. A fundação. As famílias que vão ser ajudadas. As vidas que não serão destruídas como a nossa foi. Elaine estendeu a mão. Meu pai dizia que no mundo dos negócios não existe amizade verdadeira. Prove que ele estava errado. Nelson olhou para a mão estendida, sabendo o que significava. Não era perdão completo. Talvez nunca fosse. Mas era uma ponte, uma chance de transformar tragédia em propósito. Apertou a mão dela, firme e respeitoso. Vou provar. Todo dia, pelo resto da vida, vou provar. Meses se passaram. A Fundação Maurício Cardoso ajudou dezenas de famílias. Nelson reduziu seu estilo de vida, doando quantias enormes para causas sociais. Elaine voltou a estudar, finalmente perseguindo sonhos que abandonara quando a tragédia chegou. Maria de Lourdes, mais forte a cada dia, passou a trabalhar como voluntária na fundação. Dizia que era sua forma de honrar o marido, pegando a dor que ele sentiu e transformando em cura para outros. Uma tarde, Elaine estava no cemitério novamente, mas desta vez não chegou carregando peso. Chegou carregando paz. Oi, pai. Vim contar novidades. Limpou a lápide com carinho, arrumou as flores frescas. A fundação com seu nome já ajudou 53 famílias. Mamãe está saudável e feliz. E eu finalmente entendi o que você tentava me ensinar. O vento soprou gentilmente, como sempre fazia ali. Dignidade não é sobre rejeitar ajuda.
É sobre não perder quem você é, não importa o que aconteça. E eu não perdi, pai. Passei pelo pior e ainda sou eu. Sorriu através das lágrimas. Nelson ainda está tentando se redimir. Não sei se vai conseguir completamente. Algumas coisas são grandes demais para serem consertadas. Mas ele está tentando. E isso tem que contar para alguma coisa, não tem? Ficou em silêncio por um momento, apenas sentindo o sol no rosto. Você ficou com a dignidade até o fim, pai. Mesmo quando tudo foi tirado de você. E agora entendo que essa foi sua maior vitória. Não importa quanto dinheiro Nelson tem. Ele passou anos sem o que você sempre teve. Paz interior. Levantou-se beijando os dedos e tocando a lápide. Descansa, pai. Nós ficamos bem. Finalmente ficamos bem. Ao sair do cemitério, Elaine olhou para a cidade à distância. Em algum lugar lá, vidas estavam sendo destruídas por ambição. Mas em algum lugar, também estavam sendo reconstruídas por compaixão. Seu pai havia perdido tudo, mas deixara o mais importante. A lição de que dignidade não é algo que podem tirar de você. É algo que você escolhe carregar, mesmo quando tudo mais foi roubado. E essa lição, finalmente, valeu mais que qualquer fortuna.